Você será minha esposa, declarou o milionário na boate diante de todos. Mas ninguém imaginava que aquela noite mudaria o destino dela para sempre. Inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. O som ensurdecedor da música eletrônica ecoava pelas paredes espelhadas do Clube Atmosphere, uma das boates mais exclusivas de Vila Olímpia, em São Paulo. As luzes coloridas cortavam a escuridão em ritmo frenético, criando um ambiente que misturava sofisticação e ostentação. Era sexta-feira, e como sempre, a elite paulistana se reunia para exibir suas últimas aquisições e fazer negócios disfarçados de diversão. Rafael Montenegro ajustou o punho da camisa social italiana e observou o movimento ao seu redor com aquela expressão de tédio que se tornara sua marca registrada. Aos 32 anos, ele havia construído um império no setor da construção civil, transformando a empresa familiar em uma das maiores do país. Sua presença ali não era por prazer, mas sim uma obrigação social, mais uma reunião de negócios mascarada de entretenimento. Rafa, cara, você precisa relaxar mais, gritou Bruno Carvalho, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade, tentando ser ouvido acima da música. Não pode ficar com essa cara de enterro toda vez que saímos. Rafael tomou um gole do uísque escocês de 25 anos, que custava mais que o salário mínimo mensal, e suspirou. Você sabe que eu odeio esses lugares, Bruno. Se não fosse pelos clientes da Petrobras que queriam conhecer a noite paulistana, eu estaria em casa revisando os contratos da obra de Brasília. Trabalho, trabalho, trabalho. Bruno balançou a cabeça desaprovando. Quando foi a última vez que você se divertiu de verdade? Que saiu com uma mulher sem calcular quanto ela ia custar para sua reputação? A pergunta atingiu Rafael em cheio. Desde o fim do noivado com Patrícia Almeida, filha de um influente político paulista, há 2 anos, ele se fechara ainda mais para relacionamentos. O término aconteceu quando descobriu que ela estava mais interessada em sua conta bancária e status social do que nele como pessoa. Desde então, Rafael construíra muros ainda mais altos ao redor de seu coração. Do outro lado da boate, atrás do bar principal, Melissa Santos se movia com graciosidade e eficiência, preparando drinks elaborados com a precisão de quem transformara aquilo em arte. Suas mãos hábeis misturavam ingredientes, enquanto ela sorria educadamente para os clientes, mantendo sempre a distância profissional necessária. Aos 25 anos, ela trabalhava ali há 3 anos, 5 noites por semana, para custear sua faculdade de arquitetura na Universidade Mackenzie. Mel, a mesa 15 quer mais 2 garrafas de Grey Goose, disse Carla, uma das garçonetes, aproximando-se do bar. E o cara da mesa 8 não para de perguntar se você está solteira. Melissa revirou os olhos enquanto colocava gelo no shaker. Diga para ele que estou aqui para trabalhar, não para fazer amizades. E cuidado com a mesa 15, eles já estão bem alterados. Ela estava acostumada com esse tipo de abordagem. Trabalhar em uma boate de alto padrão significava lidar diariamente com homens ricos, que achavam que tudo tinha preço, inclusive ela. Melissa aprendera cedo a ser firme sem ser rude, mantendo a classe que o estabelecimento exigia sem jamais comprometer seus princípios. A origem humilde de Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, havia moldado seu caráter. Criada pela avó Dona Rosa, após perder os pais em um acidente de carro quando tinha apenas 8 anos, Melissa cresceu sabendo o valor de cada centavo e a importância da dignidade. Mesmo trabalhando em meio à ostentação, ela nunca se deixou impressionar por dinheiro fácil ou promessas vazias. Melissa, chamou Ricardo, o gerente, aproximando-se com sua habitual expressão tensa. Preciso que você atenda à mesa VIP 3. São clientes importantes, da Montenegro Construções. O dono da empresa está aqui pessoalmente. Ela assentiu profissionalmente, verificou sua aparência no espelho atrás do bar e se dirigiu à área VIP. Melissa não conhecia detalhes sobre Montenegro Construções, mas sabia que qualquer empresa que mantinha uma mesa VIP permanente no Atmosphere deveria ter muito dinheiro. Enquanto isso, Rafael tentava se concentrar na conversa sobre o novo empreendimento em Alphaville, mas sua atenção foi completamente capturada quando viu uma jovem se aproximando de sua mesa. Havia algo diferente nela. A forma como caminhava com confiança sem arrogância, como sorria de forma genuína sem ser forçada.
Em meio a um ambiente cheio de artificialidade, ela irradiava uma naturalidade que o hipnotizou instantaneamente. Melissa chegou à mesa com sua bandeja e seu melhor sorriso profissional. Boa noite, senhores. Sou Melissa e vou atendê-los esta noite. Posso oferecer algo para beber? Rafael ficou sem palavras por alguns segundos. Algo que nunca havia acontecido antes. Ela era linda, sim, mas não era apenas isso. Havia uma luz em seus olhos castanhos, uma força silenciosa que o intrigou profundamente. Quando ela falou, sua voz tinha um sotaque paulistano autêntico, sem afetação, que contrastava completamente com o ambiente artificial ao redor. Sim, Rafael gaguejou ligeiramente, sendo observado com surpresa por Bruno. Whisky Macallan 25, puro. E para os demais senhores? Melissa perguntou, ignorando completamente o fato de que Rafael não conseguia parar de olhá-la. Após anotar todos os pedidos, ela se afastou com a mesma elegância natural com que chegara. Rafael a observou se dirigir ao bar, ainda completamente fascinado. Algo havia mudado dentro dele naqueles poucos minutos, como se um interruptor tivesse sido ligado após anos no escuro. Cara, você está bem? Bruno cutucou Rafael. Parece que viu um fantasma. Ela é diferente, Rafael murmurou, mais para si mesmo que para o amigo. Diferente como? Rafa, ela é uma garçonete. Uma garçonete muito bonita, eu admito, mas... Não, Rafael interrompeu, ainda olhando na direção do bar. Você não entende. Ela é real. Naquele momento, sem saber como ou porquê, Rafael Montenegro soube que sua vida acabara de mudar para sempre. E do outro lado da boate, Melissa Santos sentia um estranho formigamento, como se algo importante acabasse de acontecer, mesmo sem entender o quê. Melissa retornou à mesa VIP carregando uma bandeja com as bebidas, movendo-se com a destreza desenvolvida ao longo dos 3 anos trabalhando no Atmosphere. Ela havia sentido o olhar intenso do homem da camisa italiana, claramente o dono da empresa, a julgar pela forma como os outros se dirigiam a ele com deferência sutil. Era alto, tinha cabelos castanhos bem cortados e usava um relógio que provavelmente custava mais que sua mensalidade da faculdade durante todo o curso. Whisky Macallan 25 para o senhor, disse ela, colocando o copo cristal na frente de Rafael com movimentos precisos. Champanhe Dom Perignon para os demais. Rafael segurou o copo, mas seus olhos permaneceram fixos nela. Obrigado, Melissa, não é? Isso mesmo, ela respondeu com um sorriso educado, mas sentindo algo diferente na forma como ele disse seu nome. Não havia a arrogância habitual dos clientes ricos, nem aquele tom condescendente que ela conhecia bem. Você trabalhas aqui há muito tempo? Rafael perguntou, ignorando completamente os olhares de advertência que Bruno lhe dirigia. Melissa hesitou por um momento. Normalmente, ela evitava conversas pessoais com os clientes, mas havia algo na voz dele que a fez responder. 3 anos. Trabalho para custear minha faculdade. Faculdade de quê? A pergunta saiu antes mesmo que Rafael pudesse pensar. Ele genuinamente queria saber o que o surpreendeu. Arquitetura, Melissa respondeu, permitindo que um pouco de orgulho transparecesse em sua voz. Estou no último ano. Os olhos de Rafael se iluminaram. Arquitetura? Você pretende trabalhar com qual especialização? Residencial, comercial, urbanismo? A pergunta a pegou desprevenida. A maioria dos clientes fazia perguntas vazias apenas para manter conversa, mas ele parecia genuinamente interessado. Urbanismo sustentável. Quero trabalhar com projetos de habitação popular que sejam funcionais e bonitos ao mesmo tempo. Habitação popular. Rafael repetiu, pensativo. Sua empresa construía principalmente empreendimentos de alto padrão, mas ele sempre tivera curiosidade sobre projetos sociais. É uma área desafiadora, poucos recursos, muitas exigências. Exatamente por isso que é importante, Melissa respondeu, esquecendo momentaneamente onde estava. A arquitetura não deveria ser um privilégio só de quem tem dinheiro. Todos merecem viver em espaços dignos e bonitos. A paixão em sua voz fez algo estranho no peito de Rafael. Quando foi a última vez que ele ouvira alguém falar sobre trabalho com tanto idealismo? Em seu mundo, tudo girava em torno de lucro, margens e retorno sobre investimento. Senhora, interrompeu um dos clientes da mesa, visivelmente incomodado com a conversa. Poderíamos ter mais champanhe? Melissa voltou à realidade profissional instantaneamente.
Claro, senhor. Já trago uma garrafa nova. Ela se afastou rapidamente, sentindo as bochechas levemente coradas. Não costumava se envolver em conversas assim durante o trabalho, e muito menos com clientes, mas havia algo naquele homem que a intrigava, a forma como ele a ouvira falar sobre arquitetura sem demonstrar tédio ou condescendência. No bar, Carla se aproximou dela com um sorriso malicioso. E aí, o que achou do gato da mesa VIP? É Rafael Montenegro, dono da Montenegro Construções. Vale alguns bilhões, pelo que ouvi dizer. É só mais um cliente, Carla. Melissa respondeu, mas sua voz não soou muito convincente. Ah, sei. Por isso você ficou 10 minutos conversando com ele sobre arquitetura? Mel, ele não consegue tirar os olhos de você. Melissa olhou discretamente na direção da mesa VIP e confirmou as palavras da amiga. Rafael realmente a observava, mas não com aquele olhar predatório que ela conhecia bem. Era algo diferente, mais respeitoso, quase curioso. De volta à mesa, Bruno cutucava Rafael com o cotovelo. Cara, você precisa se controlar. Está parecendo um adolescente apaixonado. Não é isso, Rafael murmurou tomando um gole do uísque. É que ela é inteligente. Você ouviu como ela fala sobre arquitetura? Ela tem paixão de verdade pelo que faz. Rafa, escuta o que você está dizendo. Você nem conhece essa menina. Eu sei. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Bruno reconheceu como sinal de agitação. Mas tem algo nela que é diferente de todas as mulheres que conheci. Ela não estava tentando me impressionar. Não perguntou sobre minha empresa, nem demonstrou interesse pelo meu dinheiro. Ela só conversou comigo como se eu fosse uma pessoa normal. Bruno suspirou, reconhecendo que quando Rafael fixava uma ideia na cabeça, era difícil dissuadi-lo. Tudo bem, mas seja sensato. Vocês são de mundos completamente diferentes. Quando Melissa retornou com a nova garrafa de champanhe, Rafael tomou uma decisão impulsiva. Melissa, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou, mas algo na expressão dele a fez concordar. Pode. Você aceitaria jantar comigo amanhã? Não aqui, em algum lugar onde possamos conversar direito sobre arquitetura, sobre seus projetos? O pedido a pegou completamente desprevenida. Ela já havia recebido convites similares dezenas de vezes, mas sempre os recusava automaticamente. Desta vez, porém, hesitou. Senhor Montenegro? Rafael, por favor, me chame de Rafael. Rafael, ela repetiu, gostando de como o nome soava. Eu não costumo sair com clientes. Não seria como cliente, ele disse rapidamente. Seria como alguém que ficou genuinamente interessado em suas ideias sobre urbanismo sustentável. Juro que não tenho segundas intenções. Melissa estudou seu rosto por alguns segundos. Havia sinceridade ali, algo que ela aprendera a reconhecer depois de tantos anos lidando com pessoas falsas. Contra todo o seu instinto de autopreservação, ela se ouviu respondendo, tudo bem, mas em algum lugar público e casual. Não gosto de lugares muito formais. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Rafael, transformando completamente sua expressão. Conheço um lugar perfeito, uma pizzaria na Vila Madalena, ambiente descontraído, boa comida e conversas interessantes. Eles trocaram números de telefone e Melissa se afastou novamente, o coração batendo mais rápido que o normal. Ela não sabia ao certo o que a havia feito aceitar o convite, mas algo lhe dizia que aquele encontro poderia mudar muita coisa em sua vida. Rafael observou-a se afastar, sentindo uma sensação estranha e nova no peito. Pela primeira vez em anos, ele estava ansioso por algo que não tinha relação com trabalho ou negócios. Estava ansioso para conhecer melhor Melissa Santos, não a garçonete, mas a futura arquiteta, que sonhava em tornar o mundo um lugar mais bonito para todos. O sábado amanheceu nublado em São Paulo, com aquele clima típico de outono que deixava a cidade envolvida em uma névoa cinzenta. Melissa acordou às 8 da manhã na pequena casa em Cidade Tiradentes, onde morava com sua avó, Dona Rosa. O nervosismo que vinha sentindo desde a noite anterior se intensificou quando lembrou do encontro marcado para as 7 da noite. Menina, você está diferente hoje, observou Dona Rosa, mexendo o café na cozinha apertada, mas sempre impecável. Aos 73 anos, ela mantinha a mesma perspicácia de quando criou Melissa sozinha. Está toda agitada desde que chegou do trabalho ontem.
Melissa hesitou antes de responder. Dona Rosa sempre fora sua confidente. Mas como explicar que havia aceitado sair com um milionário que conhecera no trabalho? Vó, lembra que eu te falei sobre querer fazer estágio em uma construtora grande? Ontem conheci o dono de uma das maiores de São Paulo. Ah, entendi. Dona Rosa sorriu, servindo o café com leite na caneca descascada que Melissa usava desde criança. E esse dono quer te ajudar, é isso? Algo assim, Melissa murmurou, sentindo-se culpada por não contar toda a verdade. Mas como explicar que Rafael Montenegro havia despertado algo nela que jamais sentira antes? Do outro lado da cidade, em seu apartamento triplex no Itaim Bibi, Rafael revirava o armário pela terceira vez, tentando decidir o que vestir. Nunca tivera essa preocupação antes. Suas roupas eram sempre escolhidas pela personal shopper que contratara há anos. Mas desta vez queria algo que não intimidasse Melissa, algo que o fizesse parecer mais normal. Optou finalmente por uma camisa azul clara sem gravata, calça jeans escura e sapatos casuais de couro. Ao se olhar no espelho, teve que admitir que parecia uma versão mais jovem e relaxada de si mesmo. Bruno vai surtar quando me vir assim, murmurou, lembrando-se da conversa tensa que tiveram pela manhã, quando Rafael cancelou uma reunião importante para resolver assuntos pessoais. Às 7 em ponto, Rafael estava estacionado em frente à estação de metrô Vila Madalena, onde haviam combinado de se encontrar. Ele oferecera buscar Melissa em casa, mas ela havia insistido em encontrá-lo lá. Agora ele entendia por quê. Queria manter o controle da situação, decidir quando ir embora se as coisas não corressem bem. Quando a viu descendo as escadas da estação, Rafael sentiu o coração acelerar. Melissa usava um vestido simples azul marinho, sapatos baixos e uma jaqueta jeans. Os cabelos estavam soltos, balançando levemente enquanto ela olhava ao redor procurando-o. Havia uma beleza natural nela, que contrastava completamente com a sofisticação artificial das mulheres do seu círculo social. Melissa! Ele acenou saindo do carro. Ela sorriu ao vê-lo, notando imediatamente como ele parecia diferente longe do ambiente da boate. Mais jovem, mais acessível. Rafael, oi, você está diferente. Diferente como? Perguntou ligeiramente preocupado. Mas normal. Ela riu, e o som fez algo estranho no peito dele. Ontem você parecia tão formal, tão empresário. Agora parece uma pessoa comum. Obrigado, eu acho. Rafael riu também, abrindo a porta do carro para ela. Era um BMW preto, elegante, mas não ostensivo demais. A pizzaria que Rafael escolhera ficava numa rua tranquila da Vila Madalena, longe do movimento das principais avenidas. Era um lugar aconchegante, com mesas de madeira, iluminação suave e um ambiente que convidava à conversa. Exatamente o oposto dos restaurantes pretensiosos, onde ele costumava jantar por obrigação social. Nossa, que lugar lindo! Melissa exclamou ao entrarem. Como você conheceu este lugar? Meu pai me trouxe aqui quando eu era criança, Rafael respondeu, surpreso consigo mesmo por compartilhar aquela memória. Antes de ele ficar obcecado com status e aparências. Era um dos poucos momentos em que ele era só meu pai, não o empresário Montenegro. Eles se sentaram numa mesa do canto, e Rafael notou como Melissa observava tudo ao redor com curiosidade genuína. Não estava tentando impressionar nem julgar, apenas apreciando o ambiente. Então, disse ela, depois que pediram uma pizza marguerita e 2 cervejas, conte-me sobre sua empresa. Como é trabalhar com construção civil? Rafael começou falando sobre os aspectos técnicos do negócio, mas logo se viu compartilhando suas frustrações com a pressão constante por lucro, os compromissos políticos necessários para conseguir contratos grandes e como às vezes sentia que havia perdido a paixão original pela construção. Meu avô fundou a empresa em 1960, explicou, girando o copo de cerveja entre as mãos. Ele construía casas simples, mas feitas com amor. Meu pai transformou tudo numa máquina de fazer dinheiro, e eu meio que herdei essa versão. Mas você não precisa manter as coisas do mesmo jeito, Melissa disse suavemente. Você é o dono agora. Pode mudar a direção. É mais complicado do que parece. Tenho investidores, funcionários, compromissos. Rafael parou percebendo que estava se justificando. Desculpe,
Não queria transformar isso numa sessão de terapia. Não precisa se desculpar. Melissa sorriu. É interessante ouvir sobre os desafios de quem está do outro lado. No meu mundo, empresários da construção civil são sempre vistos como vilões que só pensam em lucro. E muitos realmente são, Rafael admitiu. Eu provavelmente também sou, aos olhos de muita gente. Não sei. Melissa o estudou por um momento. Você não me parece um vilão. Talvez só alguém que está tentando encontrar seu lugar no mundo como todo mundo. A conversa fluiu naturalmente durante toda a noite. Melissa falou sobre seus projetos na faculdade, sobre o sonho de criar habitações populares que fossem funcionais e belas, sobre as dificuldades de conciliar trabalho e estudos. Rafael a ouvia fascinado, fazendo perguntas inteligentes que mostravam interesse genuíno. Posso te mostrar algo? Melissa perguntou, tirando o celular da bolsa. É um projeto que estou desenvolvendo para meu TCC. Ela mostrou as plantas e renders de um conjunto habitacional sustentável, com apartamentos pequenos, mas bem planejados, áreas comunitárias e muito verde. Rafael analisou cada detalhe com o olhar técnico de quem entendia do assunto. Isso é impressionante, disse finalmente. O aproveitamento do espaço é genial, e essas soluções sustentáveis, por que ninguém implementa projetos assim? Porque não dá tanto lucro quanto um condomínio de luxo. Melissa respondeu sem amargura, apenas constatando um fato. E se eu dissesse que estou interessado em investir em projetos assim? A pergunta saiu antes que Rafael pudesse pensar melhor. Melissa o olhou surpresa. Você está falando sério? Completamente. Minha empresa tem recursos, contatos, experiência técnica. O que nos falta é exatamente isso. Visão social. Projetos com propósito além do lucro. Os olhos de Melissa se iluminaram, mas logo ela se conteve. Rafael, você mal me conhece. Não pode tomar decisões empresariais baseadas numa conversa de uma noite. Talvez não, ele sorriu, mas posso decidir que quero conhecer você melhor. E seus projetos também. Quando Rafael estacionou em frente à estação de metrô novamente, já passava das 11 da noite. A conversa havia se estendido muito além do jantar, e nenhum dos dois queria que a noite terminasse. Eles haviam caminhado pelas ruas da Vila Madalena, conversando sobre arquitetura, música, livros, sonhos, sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Obrigada pela noite, Melissa disse com a mão já na maçaneta da porta. Foi diferente do que eu esperava. Diferente como? Rafael perguntou, ecoando a pergunta que ela fizera horas antes. Mais real, ela respondeu simplesmente. Você é mais real do que eu imaginava. Antes que pudesse perder a coragem, Rafael perguntou, posso te ver de novo? Talvez durante a semana, para mostrar alguns projetos da empresa? Não como um encontro, acrescentou rapidamente, mas como uma consultoria. Melissa hesitou. A parte racional de sua mente gritava que aquilo era uma péssima ideia. Ela estava se envolvendo com alguém completamente fora de sua realidade. Mas havia algo na sinceridade de Rafael que a fazia querer dizer sim. Tudo bem, disse finalmente, mas só se for algo profissional mesmo. Profissional, Rafael concordou, embora ambos soubessem que havia muito mais do que interesse profissional ali. Na segunda-feira seguinte, Melissa estava nervosa quando chegou ao escritório da Montenegro Construções na Faria Lima. O prédio de vidro espelhado de 20 andares era imponente, e o hall de entrada, com mármore italiano e uma recepção que parecia saída de revista de decoração, a intimidou ligeiramente. Melissa Santos para o Sr. Rafael Montenegro, disse a recepcionista, uma mulher impecavelmente vestida, que a analisou discretamente dos pés à cabeça. Claro, ele a está esperando. Andar 18, sala da presidência. O elevador subiu silenciosamente, e Melissa aproveitou para verificar sua aparência no espelho. Havia escolhido cuidadosamente um blazer preto sobre uma blusa branca e calça social, sua versão de roupa executiva que usava para apresentações na faculdade. A secretária de Rafael, uma senhora elegante de uns 50 anos, a recebeu com um sorriso profissional. Senhora Santos, sou Helena, secretária do Sr. Montenegro. Ele termina uma ligação em 5 minutos. Melissa esperou na antessala, observando as fotos nas paredes que contavam a história da empresa. O fundador quebrando a terra para a primeira obra, edifícios em construção, prêmios
e reconhecimentos. Era impressionante ver 3 gerações de uma família construindo literalmente a cidade de São Paulo. Melissa, a voz de Rafael atirou de seus pensamentos. Ele estava na porta da sala, sorrindo de forma genuína. Que bom que você veio. O escritório dele era surpreendentemente sóbrio. Móveis modernos, mas não ostensivos, uma vista incrível da cidade através das janelas de vidro e plantas que humanizavam o ambiente. Na parede, chamou sua atenção um quadro com a foto de um prédio simples de apartamentos. Esse foi o primeiro projeto do meu avô, Rafael explicou, notando seu interesse. 16 apartamentos para operários da fábrica Matarazzo. Ele sempre dizia que a arquitetura de qualidade não deveria ser privilégio de ricos. Parece que você herdou mais dele do que imagina, Melissa comentou. Rafael sorriu tristemente. Às vezes eu me pergunto o que ele pensaria da empresa hoje. Eles passaram a manhã revisando alguns projetos em andamento. Rafael mostrou plantas de empreendimentos de alto padrão, explicando os desafios técnicos e financeiros. Melissa fazia perguntas inteligentes e sugestões que demonstravam não apenas conhecimento técnico, mas uma visão social que impressionava Rafael. E esse terreno aqui? Melissa apontou para uma planta na mesa. Que projeto está planejado para ele? Ah, esse... Rafael hesitou. É um terreno que compramos há 2 anos em Cidade Tiradentes. O projeto original era para a habitação popular, mas os investidores acharam que o retorno seria muito baixo. Está parado há meses. Melissa levantou a cabeça, surpresa. Cidade Tiradentes? É o meu bairro. Sério? Rafael se animou. Então você conhece a região, sabe das necessidades locais? Conheço como ninguém, ela respondeu, estudando a planta com novo interesse. Onde exatamente é esse terreno? Rafael mostrou a localização no mapa, e Melissa riu com surpresa. Não acredito. É a 3 quadras da minha casa. Eu passo por esse terreno vazio todo dia indo para o metrô. Que coincidência incrível, Rafael murmurou, mas algo na expressão dele fez Melissa suspeitar que talvez não fosse tão coincidência assim. Rafael, ela disse lentamente, como você sabia que eu moro em Cidade Tiradentes? Ele corou ligeiramente, sendo pego em flagrante. Pode parecer estranho, mas depois do nosso encontro no sábado, eu pesquisei sobre você. Não foi nada invasivo, acrescentou rapidamente, vendo a expressão dela. Só queria entender melhor quem você era, de onde vinha. Você investigou minha vida? A voz de Melissa saiu mais fria do que ela pretendia. Não foi uma investigação, Rafael se defendeu. Foi só curiosidade. Melissa, eu nunca havia conhecido alguém como você. Queria entender. Entender o quê? Como uma garçonete pobre consegue falar sobre arquitetura? A mágoa na voz dela era evidente. Não! Rafael se levantou desesperado para se explicar. Não era isso, era o contrário. Eu queria entender como alguém com tão poucas oportunidades conseguiu manter tanta determinação, tanta paixão pelo que faz. Melissa, no meu mundo, as pessoas têm tudo, mas não valorizam nada. Você tem pouco, mas valoriza cada conquista. Melissa o estudou por um longo momento, tentando discernir se havia sinceridade ali ou apenas palavras bonitas. Rafael, você não entende a diferença entre nossos mundos. Para você, investigar a vida de alguém é normal, porque você tem poder para isso. Para mim, é uma invasão de privacidade que não posso revidar. A observação o atingiu como um soco. Ela estava certa. Ele usara seus recursos para descobrir coisas sobre ela que ela não havia escolhido compartilhar. Você está certa, disse finalmente. Foi inadequado da minha parte, me desculpe. O silêncio se estendeu por alguns minutos, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. Finalmente, Melissa suspirou. Tudo bem, disse, sua voz mais suave. Eu entendo que você teve boas intenções. Mas, Rafael, se formos continuar nos vendo, precisamos de honestidade total entre nós, sem investigações, sem surpresas. Concordo completamente, Rafael respondeu, aliviado. E você quer continuar nos vendo? Melissa olhou pela janela, vendo a cidade se estender até o horizonte. Em algum lugar lá embaixo estava sua pequena casa em Cidade Tiradentes, sua vida simples e previsível. E aqui estava ela, no 18º andar de um prédio corporativo, sentindo algo por um homem que vivia numa realidade completamente diferente da sua. Sim, disse finalmente,
surpreendendo a si mesma. Eu quero. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como o sol saindo por trás das nuvens. Naquele momento, Melissa soube que sua vida estava prestes a mudar de formas que ela nem conseguia imaginar. E pela primeira vez, em vez de medo, ela sentiu uma mistura estranha de excitação e esperança. 3 semanas se passaram desde a primeira visita de Melissa ao escritório da Montenegro Construções. O que começou como uma consultoria profissional rapidamente se transformou em encontros quase diários. Rafael criara uma desculpa diferente para cada dia: revisar projetos, visitar obras, discutir orçamentos para a habitação popular. Ambos sabiam que era muito mais que isso, mas nenhum dos dois estava pronto para admitir. Naquela terça-feira chuvosa de maio, Melissa caminhava apressada pelas ruas molhadas de Cidade Tiradentes, carregando uma pasta com seus projetos da faculdade. Rafael havia pedido para ver seu trabalho de conclusão de curso completo, alegando que poderia ajudar com aspectos técnicos e viabilidade econômica. Ela sabia que era apenas uma desculpa para se verem novamente, mas não conseguia recusar. Mel, você está chegando tarde todo dia em casa, comentou Dona Rosa quando ela parou rapidamente para trocar de roupa. E sempre com essa pasta debaixo do braço. O que anda aprontando, menina? Estou trabalhando num projeto especial, vó. Uma consultoria para uma construtora. Melissa respondeu, evitando olhar diretamente para a avó. Tecnicamente não era mentira, mas também não era toda a verdade. Dona Rosa a observou com aquele olhar perspicaz que sempre a deixava desconfortável. E esse projeto paga bem? Ainda estamos acertando os detalhes, Melissa murmurou, sabendo que essa conversa chegaria a um ponto delicado em breve. Como explicar que estava passando tanto tempo com um milionário sem soar, como se estivesse se iludindo? 1 hora depois, ela estava novamente no escritório de Rafael, desta vez com seus projetos espalhados sobre a mesa de reuniões. Ele analisava cada detalhe com o cuidado de um especialista, fazendo anotações e perguntas que demonstravam não apenas conhecimento técnico, mas interesse genuíno. Melissa, isso aqui é genial, disse ele apontando para o sistema de captação de água da chuva que ela havia projetado. A economia seria de pelo menos 40% na conta de água dos moradores. Por que essas soluções não são mais usadas? Por que aumentam o custo inicial da obra? Ela respondeu, organizando as plantas. A maioria das construtoras só pensa no lucro imediato. E se eu dissesse que estou disposto a aceitar uma margem menor em troca de um projeto sustentável de verdade? Rafael se recostou na cadeira, estudando-a. Você toparia adaptar seu projeto para o terreno que temos em Cidade Tiradentes? O coração de Melissa disparou. Era a oportunidade que ela sonhava, ver suas ideias saindo do papel. Mas havia algo na forma como Rafael a olhava que a deixava nervosa, uma intensidade que ia além do interesse profissional. Rafael, Ela começou, mas foi interrompida pela porta se abrindo bruscamente. Rafa, precisamos conversar urgentemente sobre... A voz se interrompeu quando uma mulher elegante de uns 40 anos entrou na sala e viu Melissa. Oh, desculpe, não sabia que você estava em reunião. Clarissa. Rafael se levantou visivelmente tenso. Essa é Melissa Santos, arquiteta. Melissa, minha irmã Clarissa Montenegro. Melissa se levantou também, estendendo a mão educadamente. Prazer em conhecê-la. Clarissa apertou sua mão com um sorriso frio, analisando-a dos pés à cabeça de forma nada sutil. Arquiteta, de qual escritório? Na verdade, ainda estou terminando a faculdade. Melissa respondeu, sentindo-se diminuída sob o olhar crítico da mulher. Ah, entendo. Clarissa sorriu de forma ainda mais gelada. Uma estagiária, então. Clarissa, Rafael interveio, sua voz carregando um tom de advertência. Melissa está nos ajudando com projetos de habitação social. Ela tem ideias muito inovadoras. Que interessante. Clarissa se dirigiu ao irmão, ignorando completamente Melissa. Rafael, preciso falar com você. É sobre a reunião com os Andrade amanhã. Patrícia estará lá. O nome fez Rafael se enrijecer. Melissa notou a mudança imediatamente, assim como o sorriso malicioso que passou pelo rosto de Clarissa. Clarissa, já disse que não quero... Rafa, você sabe que os Andrade são nossos maiores investidores. E Patrícia é uma mulher sensata, formada, de família. Vocês fizeram um bom par.
O desconforto na sala era palpável. Melissa começou a recolher seus projetos, sentindo-se completamente fora de lugar. Talvez eu devesse ir. Podemos continuar isso amanhã. Não, Rafael disse firmemente. Clarissa, você pode nos dar um minuto? Claro. Clarissa sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Foi um prazer conhecê-la, Melissa. Espero que aproveite sua experiência aqui. Quando a porta se fechou, o silêncio foi ensurdecedor. Rafael passou as mãos pelos cabelos, claramente frustrado. Me desculpe por isso. Minha irmã, às vezes, é protetora demais. Protetora? Melissa o encarou. Rafael, quem é Patrícia? Ele suspirou profundamente. Minha ex-noiva. Terminamos há 2 anos, mas nossas famílias ainda acham que devemos voltar. Ex-noiva. Melissa repetiu lentamente. E você não me contou isso porque... Porque não tem importância. Acabou, Melissa. Eu não tenho interesse nenhum em voltar com ela. Mas sua família tem. Ela observou, uma dor estranha se formando no peito. Rafael, você percebe como isso me fez parecer ali? Uma estagiária qualquer que sua irmã pode dispensar com um olhar. Rafael se aproximou dela, suas mãos quase tocando os braços de Melissa. Você não é uma estagiária qualquer. Você é... O que eu sou, Rafael? A pergunta saiu carregada de emoção. Porque eu honestamente não sei mais. Antes que ele pudesse responder, o celular de Melissa tocou. Era Carla, do trabalho. Mel, você pode cobrir o turno da Jéssica hoje? Ela ficou doente e Ricardo está desesperado. Melissa olhou para Rafael, depois para seus projetos espalhados na mesa e, de repente, a realidade a atingiu como um balde de água fria. Enquanto estava ali brincando de arquiteta com um milionário, sua vida real a esperava. Claro, eu vou, disse ao telefone. Estarei aí em 1 hora. Melissa, não, Rafael implorou quando ela desligou. Fique. Vamos resolver isso. Resolver o que exatamente? Ela começou a guardar seus projetos na pasta. Rafael, eu trabalho numa boate para pagar minha faculdade. Você é dono de uma empresa de bilhões e tem uma ex-noiva que sua família quer que volte. Não temos nada para resolver. Temos sim. Ele bloqueou seu caminho para a porta. Melissa, o que existe entre nós é real. Você sabe disso. Ela parou, olhando para ele com uma mistura de carinho e tristeza. Talvez seja real, Rafael, mas isso não significa que seja possível. O Atmosphere estava especialmente movimentado naquela terça-feira. Uma empresa de tecnologia estava comemorando um grande contrato, e a boate fervilhava com executivos comemorando com champanhe caro e música alta. Melissa se movia pelo bar automaticamente, preparando drinks enquanto sua mente permanecia no escritório de Rafael, revivendo cada palavra da conversa com Clarissa. Mel, você está bem? Carla perguntou durante uma pausa. Está estranha desde que chegou. Estou bem. Melissa mentiu, limpando o balcão pela 3ª vez. Só cansada. Na verdade, ela estava confusa. As últimas semanas com Rafael haviam sido como um sonho. Conversas inteligentes, projetos empolgantes, uma conexão que ela nunca experimentara antes. Mas a aparição de Clarissa a trouxe brutalmente de volta à realidade. Ela não pertencia àquele mundo, e todos lá sabiam disso. Mesa VIP 2 está pedindo você especificamente, disse Ricardo, aproximando-se com sua habitual expressão tensa. São clientes importantes, então capriche no atendimento. Melissa suspirou e se dirigiu à área VIP, perguntando-se que tipo de cliente importante pediria por ela especificamente. Sua pergunta foi respondida quando viu Rafael sentado sozinho numa mesa, ainda vestindo o terno do escritório, mas com a gravata afrouxada e uma expressão desolada. O que você está fazendo aqui? Perguntou, aproximando-se da mesa com cautela. Tentando te encontrar. Ele respondeu, levantando-se. Você saiu do escritório antes que pudéssemos terminar nossa conversa. Rafael, eu estou trabalhando. Melissa olhou ao redor nervosamente. Não posso ficar conversando com clientes sobre assuntos pessoais. Então vamos falar sobre trabalho, ele disse, sentando-se novamente. Quero contratar você. Como? Ela quase derrubou a bandeja vazia que carregava. Oficialmente. Como consultora de projetos sociais da Montenegro Construções. Salário integral, benefícios, tudo dentro da lei. Melissa sentou-se lentamente na cadeira à sua frente, atordoada. Rafael, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério.
Melissa, você tem ideias que podem revolucionar a forma como fazemos habitação popular no país. Preciso de alguém como você na equipe. E quanto tempo você demorou para inventar essa vaga? Ela perguntou, sua voz carregada de ceticismo. Rafael teve a decência de parecer envergonhado. A vaga sempre existiu. Eu só nunca encontrei a pessoa certa para preenchê-la. Até me conhecer numa boate, Melissa observou secamente. Até conhecer você, ele corrigiu, enfatizando o você. Melissa, esqueça por um momento onde nos conhecemos, esqueça toda essa tensão entre nós. Você é boa no que faz, muito boa, merece uma oportunidade. A oferta era tentadora, mais tentadora do que Melissa queria admitir. Trabalhar com projetos sociais em uma empresa do porte da Montenegro seria um sonho realizado. Mas havia tantas complicações. E sua irmã? E sua família? Eles vão aceitar numa boa você contratar a estagiária que conheceu aqui? Clarissa não manda na minha empresa. Rafael respondeu firmemente. E minha família vai ter que aceitar minhas decisões. Como aceitaram quando você terminou com Patrícia? Melissa perguntou, e viu Rafael se encolher ligeiramente. Isso é diferente. É? Ela se inclinou para a frente. Rafael, seja honesto comigo. O que exatamente você quer de mim? A pergunta o pegou desprevenido. Rafael a olhou por um longo momento e ela viu algo mudar em seus olhos, como se ele estivesse tomando uma decisão importante. Quero você, disse simplesmente. Não apenas profissionalmente. Quero você na minha vida, Melissa. Quero acordar pensando em você. Quero dividir meus dias com você. Quero construir algo juntos. O coração de Melissa disparou, mas sua mente racional gritou alarmes. Rafael, eu sei que parece loucura, ele continuou, pegando sua mão por cima da mesa. Nos conhecemos há algumas semanas, somos de mundos diferentes, mas nunca senti isso por ninguém. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Isso é muito bonito, Melissa disse suavemente, retirando sua mão da dele. Mas, Rafael, você não entende. Eu não posso ser seu projeto de redenção social. Não posso ser a garota pobre que você salva para se sentir melhor consigo mesmo. Não é isso, Rafael protestou, mas Melissa continuou. Você quer me contratar porque sou boa no que faço ou porque quer me ter por perto? Você está interessado nos meus projetos ou em mim como pessoa? Porque eu preciso saber, Rafael. Preciso saber se você consegue separar essas coisas. Rafael ficou em silêncio por um momento e Melissa viu a luta interna estampada em seu rosto. Finalmente ele suspirou. Eu não sei, admitiu. Talvez no começo tenha sido só atração, mas agora é muito mais complexo que isso. Você me desafia, me inspira, me faz questionar coisas que sempre aceitei como normais. E isso te assusta, Melissa observou. Aterroriza, ele confessou com um sorriso triste. Melissa, eu nunca me permiti sentir isso por ninguém. Sempre mantive tudo sob controle. Separado em caixinhas organizadas. Trabalho numa caixa, família noutra, relacionamentos superficiais numa terceira. Você bagunçou todas as minhas caixinhas. Apesar de toda sua resistência, Melissa sentiu o coração se amolecer. Havia tanta vulnerabilidade na confissão dele, tanta honestidade crua, que era impossível não se tocar. Rafael, ela disse gentilmente, eu preciso pensar sobre a oferta de trabalho. Seriamente pensar, sem pressão, sem você por perto me influenciando. Quanto tempo você precisa? 1 semana, ela decidiu. Me dê 1 semana para conversar com minha avó, terminar alguns projetos da faculdade, colocar meus pensamentos em ordem. E sobre nós? Ele perguntou, a insegurança evidente em sua voz. Melissa olhou para ele. Esse homem poderoso que comandava uma empresa bilionária, mas que neste momento parecia um menino perdido, pedindo reasseguramento. Sobre nós, ela disse lentamente, vamos ver no que dá essa semana de distância. Se isso que sentimos é real, vai sobreviver a 7 dias sem nos vermos. Rafael assentiu, embora claramente não estivesse feliz com a ideia. 1 semana, então. Ele se levantou para sair, mas se virou antes de chegar à escada que levava ao andar principal. Melissa, para o que importa, eu nunca me senti tão confuso e tão certo de algo ao mesmo tempo na minha vida. Quando ele desapareceu na multidão, Melissa permaneceu sentada na mesa VIP vazia, o coração batendo descompassado. 1 semana para decidir se arriscaria tudo por um amor que parecia impossível.
mas que se sentia mais real que qualquer coisa que já experimentara. A casa em Cidade Tiradentes parecia menor depois que Melissa passou semanas frequentando escritórios elegantes na Faria Lima. Era quinta-feira, 3 dias desde que ela havia pedido uma semana de pausa para Rafael, e a tensão estava pesando sobre ela como uma nuvem carregada. Dona Rosa, sempre perceptiva, notara a mudança no comportamento da neta. "Menina, você está rodando essa casa igual barata tonta desde segunda", disse a avó, interrompendo o ritual noturno de limpeza obsessiva que Melissa vinha repetindo. "Senta aqui e me conta o que está acontecendo de verdade." Melissa parou de esfregar o fogão já limpo e se sentou à mesa da cozinha, onde tantas conversas importantes da sua vida haviam acontecido. Era nesta mesa que Dona Rosa a ajudara com as lições de casa, onde planejaram como pagar a faculdade, onde choraram juntas quando o dinheiro estava curto demais. "Vó, você se lembra de quando eu era pequena e perguntava por que a gente não era rica como as pessoas da televisão?" Dona Rosa sorriu, suas mãos calejadas, alcançando as de Melissa. "E eu te dizia que riqueza não era só dinheiro, que a gente era rica de outras formas. Você ainda acredita nisso?" "Claro que sim. Por que está perguntando?" Melissa respirou fundo e decidiu contar toda a verdade. Sobre Rafael, sobre os projetos, sobre a oferta de trabalho, sobre os sentimentos confusos que a atormentavam. Dona Rosa a ouviu em silêncio, ocasionalmente franzindo o senho ou assentindo levemente. "Entendi", disse quando Melissa terminou. "E você está com medo?" "Estou apavorada, vó. E se eu aceitar o trabalho e der errado? E se for tudo uma ilusão e eu acabar me machucando? E se der certo?" Dona Rosa interrompeu gentilmente. "Melissa, minha filha, você sempre foi a menina mais inteligente e determinada que eu conheci. Criou objetivos impossíveis e conseguiu alcançar todos eles. Mas agora está deixando o medo decidir por você. Não é só medo, vó. É que ele é de um mundo muito diferente do nosso." "E daí?" Dona Rosa se levantou indo até o fogão preparar café. "Você acha que amor respeita a classe social? Que sentimento olha a conta bancária antes de aparecer? Mas, vó, você viu como a irmã dele me tratou. Para eles eu sempre vou ser a garçonete que ele conheceu numa boate. Para eles, talvez. Mas e para ele?" Dona Rosa serviu o café nas canecas descascadas. Melissa, sua mãe, que Deus a tenha, era filha de um advogado importante. Seu pai era mecânico, filho de imigrantes. Todo mundo disse que não ia dar certo. Melissa conhecia a história, mas nunca havia pensado no paralelo. Mas eles eram felizes, não eram? Os 16 anos mais felizes da minha vida foram vendo sua mãe radiante ao lado daquele homem. Dona Rosa sorriu com nostalgia. "Sabe por que deu certo? Porque eles se respeitavam. Porque nenhum dos dois tentou mudar o outro. Seu pai nunca tentou fazer sua mãe esquecer de onde veio, e ela nunca o fez se sentir inferior. E você acha que Rafael me respeita assim? Isso só você pode dizer, filha. Mas pelo que você me contou, ele se interessou pelos seus projetos antes de se interessar por você. Isso fala alguma coisa." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael vivia seus próprios tormentos. O escritório nunca parecera tão vazio, mesmo com a movimentação normal de funcionários e reuniões. Ele se pegava olhando para a cadeira onde Melissa costumava sentar, relembrando suas discussões apaixonadas sobre arquitetura sustentável. "Você está uma calamidade", Bruno observou, entrando na sala com uma pilha de contratos. 3 dias sem ver a menina, e você já está com cara de vira-lata abandonado." "Não estou com cara de nada", Rafael murmurou, fingindo revisar relatórios financeiros pela 5ª vez. "Rafa, cara, você está apaixonado. Por que não admite de uma vez?" "Porque é complicado." Rafael explodiu jogando a caneta na mesa. "Bruno, você não entende. Não é só atração ou capricho. Eu genuinamente admiro essa mulher. Ela é inteligente, determinada, tem princípios sólidos. E é linda", Bruno acrescentou com um sorriso maroto. "E é linda", Rafael concordou. "Mas isso é o de menos. Melissa me faz questionar tudo que sempre aceitei como normal. Me faz querer ser uma pessoa melhor. Então qual é o problema?" "O problema é que minha família vai surtar. Os investidores vão questionar meu julgamento. E Melissa pode acabar se machucando nessa confusão toda."
Bruno se sentou na cadeira em frente à mesa. Rafa, posso fazer uma pergunta? Quando você estava com Patrícia, como se sentia? Rafael pensou por um momento. Confortável, seguro. Era tudo previsível, dentro do esperado. E com Melissa? Aterrorizado e eufórico ao mesmo tempo, Rafael admitiu. Como se estivesse numa montanha-russa emocional constante. Então você já tem sua resposta, Bruno sorriu. A questão é, você quer uma vida confortável e previsível ou quer uma vida que valha a pena ser vivida? Na sexta-feira, Clarissa Montenegro organizou um almoço no Clube Hípico, oficialmente para discutir os novos investimentos da empresa, mas com a intenção nada sutil de pressionar Rafael sobre Patrícia. A ex-noiva estava presente, elegante como sempre em seu vestido Chanel e joias discretas, mas caras. Rafael, você está bem? Patrícia perguntou durante a sobremesa, sua voz carregada de preocupação aparentemente genuína. Clarissa me disse que você anda diferente. Estou ótimo, Patrícia. Trabalhando em novos projetos, expandindo os horizontes da empresa. Que tipo de projetos? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Habitação popular. Projetos sustentáveis para comunidades de baixa renda. Patrícia e Clarissa trocaram olhares, e Rafael viu a desaprovação passar pelos rostos de ambas. Rafael, Clarissa disse cuidadosamente, você tem certeza de que isso é rentável? Nossos investidores esperam certos padrões de retorno. Nem tudo na vida é sobre retorno financeiro máximo, Clarissa. Desde quando você pensa assim? Patrícia perguntou, inclinando-se ligeiramente na direção dele. Rafael, você sempre foi pragmático, focado em resultados. O que mudou? A pergunta o atingiu em cheio. O que havia mudado? Melissa. Sua paixão por fazer a diferença, sua visão de que a arquitetura poderia transformar vidas, não apenas gerar lucro. Mas como explicar isso sem soar como um idiota romântico? Talvez eu tenha percebido que existe mais na vida do que apenas acumular riqueza, disse finalmente. Isso é muito nobre. Patrícia sorriu, mas havia frieza em seus olhos. Espero que essa fase idealista não prejudique os negócios que seu pai e avô construíram. A insinuação era clara. Ele estava sendo irresponsável, colocando caprichos pessoais acima da tradição familiar. Rafael sentiu a raiva subir, mas se controlou. Meu avô começou construindo casas simples para operários. Talvez eu esteja apenas voltando às raízes da família. Após o almoço, caminhando pelo estacionamento do clube, Patrícia o alcançou. Rafael, posso falar com você, a sós? Eles pararam ao lado do carro dele, e Patrícia assumiu uma expressão mais suave, menos calculada. Eu sei que as coisas terminaram mal entre nós, disse ela, mas éramos bons juntos, fazíamos sentido. Nossas famílias, nossos objetivos, nossa visão de futuro. Patrícia, deixe-me terminar, ela pediu. Sei que você está passando por algum tipo de crise existencial, questionando suas prioridades. É normal. Acontece com todo mundo. Mas não tome decisões permanentes baseadas em sentimentos temporários. E quem disse que são temporários? Ela sorriu com condescendência. Porque eu te conheço, Rafael. Você é racional, pragmático. Essa fase romântica vai passar, e quando passar, você vai querer estabilidade. Vai querer alguém que entenda seu mundo, suas responsabilidades. Como você. Como eu, ela confirmou sem hesitação. Pense no que estou dizendo. Pense no que você tem a perder. Enquanto dirigia de volta para o escritório, Rafael refletia sobre as palavras de Patrícia. Ela estava errada sobre seus sentimentos serem temporários. O que sentia por Melissa crescia a cada dia que passava. Mas ela tinha razão sobre uma coisa. Ele tinha muito a perder. A questão era se estava disposto a arriscar tudo por algo que talvez nem fosse correspondido. Era domingo à noite quando Melissa finalmente tomou sua decisão. Ela havia passado o fim de semana inteiro revisando seus projetos, calculando possibilidades, pesquisando sobre a Montenegro Construções e, principalmente, tentando entender seus próprios sentimentos. Vó, disse ela, encontrando Dona Rosa assistindo à novela na pequena sala, eu vou aceitar a oferta de trabalho. Dona Rosa baixou o volume da televisão e se virou para ela. Tem certeza? Tenho. Profissionalmente, é a oportunidade da minha vida. E, pessoalmente, Melissa hesitou. Pessoalmente, eu preciso saber se o que sinto por ele é real. E se não der certo?
O trabalho, quero dizer. Então pelo menos eu tentei. Mas vó, eu pesquisei a empresa. Eles realmente precisam de alguém com minha visão. Não é só um favor que ele está me fazendo. Dona Rosa assentiu orgulhosa. Então você vai ligar para ele agora? Melissa olhou para o celular, nervosa. Vou mandar uma mensagem pedindo para nos encontrarmos amanhã. Quero fazer isso pessoalmente. Na segunda-feira de manhã, Rafael estava especialmente nervoso. Era o 7º dia. Melissa havia prometido dar uma resposta. Ele chegou cedo ao escritório e não conseguiu se concentrar em nada, verificando o celular a cada 5 minutos. Às 10 da manhã, a mensagem chegou. Pode nos encontrar hoje às 14 horas na pizzaria onde jantamos? Tenho uma resposta para você. O tom formal da mensagem o deixou apreensivo, mas ele respondeu imediatamente confirmando. O restaurante estava praticamente vazio naquele horário, e Rafael chegou 15 minutos adiantado, escolhendo a mesma mesa onde haviam se sentado no primeiro encontro. Quando Melissa entrou, ele notou que ela parecia diferente, mais determinada, mais confiante. Oi, disse ela sentando-se à sua frente. Oi, como foi sua semana? Esclarecedora, Melissa respondeu, colocando uma pasta sobre a mesa. Rafael, eu aceito a oferta de trabalho. O alívio que passou pelo rosto dele foi tão evidente que ela quase sorriu. Mas, continuou, com algumas condições. Claro. Quais? Melissa abriu a pasta e tirou algumas folhas datilografadas. Primeiro, quero um contrato formal, com todas as cláusulas trabalhistas normais, nada de favores ou acordos informais. Concordo completamente. Segundo, meu salário deve estar dentro da faixa de mercado para consultores com minha qualificação. Pesquisei e sei quanto vale meu trabalho. Rafael assentiu impressionado com sua preparação. Terceiro, quero autonomia total nos projetos sociais. Você me contrata pela minha visão, então precisa confiar no meu julgamento. Sem problemas. E quarto, Melissa respirou fundo. Nossa relação pessoal fica completamente separada da profissional. No escritório sou sua funcionária, fora dele. Bem, fora dele veremos como as coisas se desenvolvem. Rafael estudou seu rosto, tentando decifrar o que havia por trás daquela última condição. Isso significa que você está disposta a tentar? Pessoalmente, digo. Significa que estou disposta a conhecer melhor essa versão de você que não seja meu chefe. Ela respondeu com um pequeno sorriso. Mas, Rafael, preciso que você entenda. Eu não vou mudar quem sou para me encaixar no seu mundo. E você não pode esperar que eu seja grata por essa oportunidade a ponto de aceitar qualquer coisa. Eu não quero que você mude, ele disse sinceramente. É exatamente quem você é que me fascina. Ótimo. Então temos um acordo. Eles se apertaram as mãos por cima da mesa, selando formalmente o acordo profissional. Mas quando os dedos deles se tocaram, a eletricidade que passou entre eles lembrou a ambos que havia muito mais em jogo do que apenas trabalho. Quando você pode começar? Rafael perguntou, ainda segurando sua mão. Preciso dar 2 semanas de aviso no Atmosphere. Então, na segunda-feira da semana que vem. Perfeito. Vou preparar tudo para a sua chegada. Ele parou, percebendo que ainda segurava sua mão. Melissa, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O que te fez mudar de ideia? Sobre nós, quero dizer. Melissa sorriu, finalmente relaxando um pouco. Minha avó me lembrou de algo importante. Meus pais eram de mundos diferentes também e foram muito felizes. Ela me disse que a diferença não está no dinheiro que se tem, mas no respeito que se demonstra. E você acha que eu te respeito? Acho que você está aprendendo a me respeitar, ela corrigiu. E eu estou aprendendo a confiar que suas intenções são boas. Rafael sorriu, sentindo como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Então, já que agora somos oficialmente só 2 pessoas jantando, que tal pedirmos aquela pizza marguerita? Melissa riu, e o som foi como música para os ouvidos dele. Acho uma excelente ideia. Mas você paga. Afinal, você é meu futuro chefe. Ex-futuro chefe, ele corrigiu. Por mais 40 minutos ainda somos só Rafael e Melissa. Enquanto esperavam a pizza, eles conversaram sobre planos para os projetos, sobre as expectativas de Melissa para o novo trabalho, sobre como iam lidar com as inevitáveis pressões familiares e sociais que enfrentariam. Mas por baixo da conversa prática havia uma corrente de algo mais profundo. A promessa de que talvez, apenas talvez,
dois mundos muito diferentes pudessem encontrar um meio termo. Rafael observou Melissa explicar animadamente suas ideias para o projeto de Cidade Tiradentes e soube com absoluta certeza que sua vida havia mudado para sempre. Ele só esperava estar à altura do que ela merecia. Do outro lado da mesa, Melissa sentia borboletas no estômago sempre que Rafael sorria daquele jeito específico, como se ela fosse a coisa mais interessante do mundo. Era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo, exatamente como Dona Rosa havia dito que o amor verdadeiro deveria ser. 2 semanas se passaram desde que Melissa começou a trabalhar oficialmente na Montenegro Construções. Sua primeira semana havia sido um turbilhão de reuniões, apresentações e adaptação à dinâmica corporativa. Para sua surpresa, a equipe a recebeu bem. Sua competência técnica e paixão pelos projetos sociais rapidamente conquistaram o respeito dos colegas. Rafael mantinha a palavra sobre separar o profissional do pessoal. Durante o expediente, ele era cordial, mas distante, tratando-a como qualquer outro funcionário sênior. Apenas seus olhares ocasionais e sorrisos discretos indicavam que havia algo mais entre eles. Era sexta-feira à tarde, quando Melissa finalizava os últimos detalhes do projeto para a Cidade Tiradentes. Ela havia conseguido reduzir custos em 30%, mantendo todas as características sustentáveis, e estava ansiosa para apresentar os resultados. Melissa, você pode vir à sala de reuniões? Helena, a secretária de Rafael, apareceu em sua mesa. O Sr. Montenegro quer revisar seu projeto antes da apresentação para os investidores na segunda. Claro, já vou. Na sala de reuniões, Rafael estava analisando plantas espalhadas sobre a mesa. Quando ela entrou, ele levantou os olhos e sorriu. Não o sorriso profissional que usava com outros funcionários, mas aquele que reservava especialmente para ela. Como foi sua primeira quinzena de trabalho? Perguntou, indicando a cadeira ao lado da sua. Intensa, mas gratificante, Melissa respondeu, sentando-se e abrindo seu laptop. Consegui otimizar o projeto além das expectativas. Ela começou a apresentar as modificações, e Rafael a ouvia com atenção total, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas ou sugestões. Era nesses momentos que Melissa mais admirava a inteligência dele. Ele entendia não apenas os aspectos financeiros, mas também as implicações sociais de cada decisão. Melissa, isso é brilhante, disse ele quando ela terminou. Você conseguiu criar algo economicamente viável sem comprometer a qualidade. Os investidores vão ficar impressionados. Você acha mesmo? Ela perguntou, e pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, deixou a insegurança transparecer. Tenho certeza. Rafael se inclinou ligeiramente na direção dela. Você é incrível, sabia disso? O momento se estendeu entre eles, carregado de tensão não resolvida. Rafael ergueu a mão como se fosse tocar o rosto dela, mas se conteve no último segundo. Desculpe, murmurou. Eu prometi manter as coisas profissionais. Rafael... Melissa começou, mas foi interrompida pela porta se abrindo bruscamente. Rafa, precisamos... Clarissa parou na entrada, seus olhos indo de Rafael para Melissa, notando a proximidade entre eles. Desculpem interromper essa reunião de trabalho. Clarissa, Rafael se afastou de Melissa imediatamente. Estávamos revisando o projeto de habitação popular. Que dedicação! Clarissa sorriu friamente. Melissa, você se importa em nos dar um minuto? Preciso falar com meu irmão sobre assuntos familiares. Melissa recolheu seus materiais rapidamente, sentindo-se novamente como uma intrusa. Claro. Rafael, podemos continuar isso segunda-feira. Quando Melissa saiu, Clarissa fechou a porta com mais força que o necessário. Rafael, o que diabos você está fazendo? Trabalhando, revisando projetos. Você sabe, coisas que se fazem numa empresa. Não me venha com sarcasmo. Clarissa se sentou à mesa. Eu vi como vocês estavam se olhando. Isso não tem nada a ver com trabalho. Minha vida pessoal não é da sua conta, Clarissa. É sim quando pode afetar os negócios da família. Ela bateu a mão na mesa. Rafael, os Andrade estão questionando seus julgamentos recentes. Patrícia me contou sobre o almoço da semana passada, suas ideias sobre mudar o foco da empresa. E agora você contrata uma garçonete de boate como consultora? Os investidores estão começando a achar que você perdeu o juízo. Rafael se levantou furioso.
Primeiro, Melissa é arquiteta formada, não uma garçonete de boate. Segundo, ela é mais competente que metade dos consultores caros que contratamos no passado. E terceiro, quem questiona meu julgamento pode procurar outro lugar para investir. Rafael, escute o que você está dizendo. Você está disposto a arrisar a empresa da família por uma... Cuidado com o que vai dizer. Rafael a interrompeu, sua voz perigosamente baixa. Clarissa parou percebendo que havia ido longe demais. Rafa, eu só estou preocupada com você. Essa obsessão por essa garota não é saudável. Não é obsessão. É amor. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Era a primeira vez que Rafael dizia em voz alta, e a admissão o surpreendeu tanto quanto a Clarissa. Amor? Clarissa riu amargamente. Rafael, você a conhece há 1 mês. E eu conheci a Patrícia há 5 anos, e nunca senti por ela nem a metade do que sinto por Melissa. Patrícia é adequada para você. Ela entende seu mundo, suas responsabilidades. Patrícia é conveniente. Rafael a corrigiu. Melissa me desafia, me inspira, me faz querer ser melhor. Clarissa respirou fundo, mudando de estratégia. Tudo bem. Digamos que você realmente ama essa garota. Você pensou no que isso significa para ela? Você está pronto para expô-la ao escrutínio da mídia, às fofocas da sociedade, à pressão constante de provar que não está com você pelo dinheiro? A pergunta atingiu Rafael em cheio. Ele não havia pensado nisso, em como sua vida pública afetaria Melissa. Porque é isso que vai acontecer. Clarissa continuou, implacável. No momento em que vocês assumirem publicamente, ela vai virar alvo. Vão questionar cada qualificação dela, cada conquista. Vão dizer que ela é uma interesseira que seduziu o patrão. Isso não vai acontecer. Já está acontecendo, Rafael. Algumas pessoas aqui na empresa já estão comentando sobre sua funcionária especial. Rafael se sentou pesadamente, passando as mãos pelos cabelos. Pela primeira vez, começou a entender a dimensão real do que estava pedindo para Melissa enfrentar. Naquela noite, Melissa estava em casa preparando o jantar quando seu celular tocou. Era uma mensagem de Rafael. Podemos conversar? É importante. Eles combinaram de se encontrar no Parque Ibirapuera no sábado de manhã. Melissa chegou primeiro e o encontrou sentado num banco, olhando o lago com uma expressão pensativa que ela não conseguiu decifrar. Oi, disse ela, sentando-se ao lado dele. Oi, obrigado por vir. Você parece preocupado. Aconteceu alguma coisa? Rafael se virou para ela e Melissa viu algo em seus olhos que a preocupou. Uma mistura de amor e desespero. Melissa, depois que você saiu ontem, Clarissa e eu tivemos uma conversa intensa. Ela me fez perceber algumas coisas que eu não havia considerado. O coração de Melissa começou a acelerar. Que tipo de coisas? Sobre o que meu mundo pode fazer com você. A pressão, os julgamentos, as pessoas que vão questionar suas qualificações só porque você está comigo. Rafael, deixe-me terminar, ele pediu. Eu te amo, Melissa. Estou loucamente apaixonado por você e não consigo imaginar minha vida sem você. Mas... A voz dela saiu quase inaudível. Mas eu não posso ser egoísta. Não posso pedir para você enfrentar tudo isso por mim. Melissa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Então, o que você está dizendo? Estou dizendo que talvez devêssemos dar um passo atrás. Manter as coisas profissionais como você sugeriu. Você está terminando comigo? Ela perguntou, sua voz carregada de dor e descrença. Estou tentando te proteger. Melissa se levantou bruscamente, furiosa. Proteger? Rafael, você não pode tomar essa decisão por mim. Você não pode decidir o que eu sou capaz de enfrentar. Melissa, não. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Você me disse que me respeitava, que admirava minha força. Mas na primeira pressão da sua família, você decide que eu não sou forte o suficiente? Não é isso. É exatamente isso. Ela se afastou quando ele tentou se aproximar. Você sabe qual é a diferença entre nós, Rafael? Eu estava disposta a lutar por isso. Você está escolhendo fugir. E sem esperar resposta, ela se virou e se afastou, deixando Rafael sozinho no banco, percebendo que havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. 3 semanas se passaram desde a conversa no parque. No escritório, Melissa mantinha um profissionalismo impecável, tratando Rafael com a mesma cortesia formal que dedicava a qualquer outro superior. Ele tentara falar com ela várias vezes,
mas ela sempre encontrava uma maneira educada de evitar conversas que não fossem estritamente profissionais. Rafael estava miserável. Bruno o encontrava constantemente olhando para a mesa de Melissa do outro lado do escritório, e suas noites se tornaram longas sequências de insônia e arrependimento. Ele havia tentado voltar à sua rotina anterior, mas tudo parecia vazio sem ela. Na quinta-feira, o projeto de Cidade Tiradentes seria finalmente apresentado aos investidores. Melissa havia trabalhado incansavelmente nos últimos detalhes e Rafael sabia que seria um sucesso, mas a ideia de comemorar sem poder compartilhar a vitória com ela o deixava nauseado. A apresentação aconteceu na sala de reuniões principal, com a presença dos principais investidores da Montenegro Construções, incluindo o patriarca da família Andrade e, para desgosto de Rafael, Patrícia. Melissa entrou na sala vestindo um conjunto azul marinho impecável, carregando seus materiais com a confiança de quem sabia o valor do próprio trabalho. Rafael notou como alguns dos investidores a analisaram com curiosidade. Era óbvio que Clarissa havia espalhado fofocas sobre a nova funcionária especial do presidente. Senhores, Rafael começou, hoje vamos conhecer um projeto que pode revolucionar nossa abordagem à habitação popular. Melissa Santos, nossa consultora de projetos sociais, desenvolveu uma proposta que combina sustentabilidade, viabilidade econômica e responsabilidade social de forma inovadora. Melissa assumiu a apresentação e Rafael a observou comandar a sala com maestria. Ela explicou cada aspecto do projeto com paixão e conhecimento técnico, respondeu a perguntas complexas com segurança e demonstrou como o empreendimento poderia gerar lucro razoável enquanto oferecia habitação digna para famílias de baixa renda. A economia de 30% nos custos de construção, ela explicava, vem da otimização de materiais e do uso de tecnologias sustentáveis que reduzem custos operacionais a longo prazo. Sr. Andrade, um homem de 60 anos conhecido por sua rigidez nos negócios, fez uma pergunta técnica sobre estrutura e Melissa respondeu com uma precisão que impressionou toda a sala. Muito bem, disse ele ao final. Senhorita Santos, posso perguntar onde você fez sua formação? Universidade Mackenzie, Sr. Andrade. E me especializei em urbanismo sustentável durante um intercâmbio na Holanda. Rafael sorriu internamente. Ela não havia feito intercâmbio algum, mas seu conhecimento autodidata sobre práticas europeias era tão extenso que impressionava qualquer especialista. Impressionante, Sr. Andrade assentiu. E há quanto tempo trabalha com projetos desse tipo? Esta é minha primeira oportunidade de implementar um projeto em grande escala, Melissa respondeu honestamente. Mas venho estudando e desenvolvendo essas ideias há anos. Um murmúrio percorreu a sala. Patrícia trocou um olhar significativo com Clarissa. Então, disse outro investidor, basicamente estamos sendo convidados a investir milhões em um projeto experimental de uma arquiteta inexperiente? O silêncio na sala foi ensurdecedor. Melissa manteve a compostura, mas Rafael viu a dor passar rapidamente por seus olhos. Com todo respeito, ela respondeu calmamente, todos os grandes projetos já foram experimentais um dia, e prefiro ser chamada de visionária do que de conservadora. Rafael não aguentou mais. Levantou-se bruscamente, sua cadeira fazendo barulho contra o chão. Senhores, disse, sua voz ecoando pela sala, vocês estão presenciando a apresentação mais brilhante que já vi em 15 anos de carreira. Melissa Santos desenvolveu um projeto que pode transformar não apenas nossa empresa, mas toda a indústria da construção civil no país. Rafael. Clarissa tentou intervir, mas ele continuou. Vocês querem saber sobre experiência? Eu tenho 15 anos de experiência construindo prédios caros para pessoas ricas. E sabe o que isso me trouxe? Lucro, sim. Satisfação pessoal? Zero. Ele se moveu para ficar ao lado de Melissa, que o olhava surpresa. Esta mulher, continuou, me ensinou que a arquitetura pode mudar vidas, que negócios podem ter propósito além do lucro, que podemos ser bem-sucedidos financeiramente enquanto fazemos a diferença no mundo. Rafael, você está se deixando levar pela emoção. Sr. Andrade começou. Estou me deixando levar pela paixão. Rafael interrompeu. Paixão pelo trabalho, por fazer a diferença. E sim, paixão por esta mulher extraordinária,
que me fez lembrar por que entrei neste negócio. Melissa arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Senhores, Rafael continuou, olhando diretamente para cada investidor, vocês podem escolher investir neste projeto revolucionário ou podem procurar outras oportunidades, mas eu vou em frente de qualquer forma, com ou sem vocês. Ele se virou para Melissa, pegou suas mãos e, diante de toda a sala chocada, fez a declaração que mudaria tudo. Você será minha esposa, Melissa Santos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Melissa o olhava com lágrimas nos olhos, em choque total. Porque, Rafael continuou, sua voz mais suave agora, eu não consigo imaginar construir um futuro, literal ou figurativamente, sem você ao meu lado. Você me tornou um homem melhor, e quero passar o resto da minha vida tentando merecer você. Patrícia deixou escapar um suspiro audível de indignação. Clarissa parecia prestes a desmaiar. Os investidores olhavam como se estivessem assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Mas Melissa sorriu através das lágrimas. Rafael Montenegro, disse ela, sua voz trêmula de emoção. Você é completamente louco. É um sim? Ele perguntou, esperançoso. É um vamos conversar depois desta reunião, ela respondeu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sr. Andrade pigarreou, chamando atenção para si. Bem, isso foi interessante, mas voltando aos negócios, aprovamos o projeto. Se o presidente da Montenegro Construções tem tanta confiança nele, quem somos nós para discordar? O resto da reunião passou num borrão. Os investidores aprovaram o orçamento, definiram cronogramas e finalmente saíram, deixando comentários em sussurros pelos corredores. Patrícia saiu sem se despedir, e Clarissa lançou um olhar fulminante para Rafael antes de segui-la. Quando finalmente ficaram sozinhos na sala de reuniões, Melissa se virou para Rafael. Você acabou de pedir minha mão em casamento na frente dos seus investidores, disse ela, ainda incrédula. Tecnicamente, eu declarei que você seria minha esposa. Foi mais uma afirmação do que um pedido. Rafael, ela riu, balançando a cabeça. Você tem noção do que acabou de fazer? Você praticamente declarou guerra à sua própria família. Eu declarei amor pela mulher que amo. Ele se aproximou dela. Melissa, eu passei as últimas 3 semanas no inferno. Tentei te proteger, mas na verdade estava sendo um covarde. Você estava certa. Eu não posso tomar decisões por você. Ela tocou o rosto dele suavemente. E eu estava certa sobre outra coisa também. Você é mais corajoso do que pensa. O que fez ali dentro foi a coisa mais romântica e aterrorizante que alguém já fez por mim. Então, você aceita? Não o casamento necessariamente, mas aceita tentar de novo? Aceita que enfrentemos juntos tudo que vier? Melissa o olhou nos olhos, vendo ali todo o amor, toda a determinação, toda a vulnerabilidade que ele estava oferecendo. Rafael Montenegro, disse ela, subindo nas pontas dos pés para beijá-lo, eu aceito tudo. O projeto, os desafios, sua família maluca e sim, aceito ser sua esposa. O beijo que se seguiu selou não apenas um acordo romântico, mas uma parceria que mudaria suas vidas para sempre. Do lado de fora da sala de reuniões, o escritório fervilhava com fofocas sobre a declaração mais ousada da história corporativa paulistana. E enquanto Rafael segurava Melissa em seus braços, ambos sabiam que os desafios estavam apenas começando, mas também sabiam que juntos, ele com sua determinação e recursos, ela com sua visão e força, poderiam enfrentar qualquer coisa que o mundo jogasse em seu caminho. 6 meses depois, eles se casariam numa cerimônia simples em Cidade Tiradentes, no terreno onde seria construído o primeiro empreendimento conjunto deles. Dona Rosa choraria de orgulho, Bruno seria padrinho, e até mesmo Clarissa, depois de muito drama, acabaria admitindo que nunca vira o irmão tão feliz. Mas isso é uma história para outro dia. Por enquanto, era suficiente que 2 pessoas de mundos diferentes tivessem descoberto que o amor verdadeiro não respeita diferenças sociais e que, às vezes, as melhores declarações de amor acontecem na frente de uma sala cheia de investidores chocados.